Glória a Deus. Para quem está com o livro aí, abram no capítulo, creio que é o capítulo 12. Lá. Página 129 do nosso livro. Na verdade, 128. Os inimigos da vida de adoração. Eu começo esse capítulo falando que, e tem irmãos aqui dessa igreja que eu já soube que sabe esse livro de cor, né? Já fizeram provas acerca desse livro, desse escrito. E eu começo esse capítulo falando sobre os dias atuais, o quanto o entretenimento é uma das molas mestras desse mundo. Nós vivemos aquilo que a comunicação chama a sociedade do espetáculo. Eu li um livro exatamente com esse nome, a Sociedade do Espetáculo, que está disponível para download na internet, em PDF, mas ele narra muito bem como o mundo foi se espetacularizando. Tudo tem que ser um grande espetáculo para poder chamar a atenção. Tudo nesse mundo visa a entreter as pessoas, não mais construir e edificar. Então, quanto mais banal, mais divertido, mais passageiro, mais rápido e intenso, isso é o espetáculo de hoje, é algo que tem que ser grandioso. Isso foi entrando no meio da igreja, para que nós também assimilássemos essa espetacularização. Então tudo tem que ser um grande espetáculo, feito por gente espetacular, vestido de forma espetacular, com ouros, pedras preciosas, roupas maravilhosas, em ambientes bem produzidos. Isso é o espetáculo. Então esta é uma tônica da sociedade moderna. Até as notícias tem que ser um show, tem que ser, até para dar notícia ruim tem que ter um espetáculo, tem que ter um background, tem que ter gente bonita e assim por diante. Não importa, o que interessa, não importa o que está acontecendo, se teve roubo, se é falcatrua, não, tem que ser um espetáculo, tem que ser um show. Aqueles homens, né, que estão delatando se tornam artistas, homens conhecidos, homens com visibilidade, né, com integridade, inclusive, eles estão ali delatando tudo quanto é tipo de falcatrua, mas a sociedade do espetáculo já espetaculariza essas pessoas também. Não importa o que eles fizeram, se roubaram, se isso, antes essas pessoas eram degoladas, hoje não, são tratados como heróis, porque fazem parte do espetáculo. Isso está na igreja também. Pode pecar, pode viver errado, pode fazer qualquer coisa, desde que mantenha o show. Desde que mantenha o show. Por isso, tem muitos pastores vivendo uma vida de qualquer forma, mas mantém o show. Mantém a coisa andando. Isto não é o que Deus quer. Isso vai contra o altar. Vai contra os princípios básicos de Deus na nossa vida, que é a santidade, que é a vida reta diante do Senhor, quer ter uma vida piedosa junto com a família, junto com os filhos, quer buscar a retidão, quer buscar a integridade, ter sempre mãos limpas. Isso vai contra o que é este mundo hoje, vai contra esse espetáculo, a vida de prostração, porque uma pessoa prostrada com a cabeça em terra não tem espetáculo. Uma igreja prostrada diante do Senhor com simplicidade, numa catacumba ou no meio das florestas, como acontece no Oriente Médio, todo mundo se reúne, os irmãos de Gaza entram naquelas cavernas lá perto de Ajilum, perto do mar Mediterrâneo, tem umas pequenas montanhas em Gaza, lá tem umas cavernas aonde a igreja se reúne, não pode ter luz, não pode ter nada, eles vão entrando como antigamente nas cavernas, não tem espetáculo nenhum, mas tem presença de Deus, tem santidade, tem vida diante do Senhor. Sabe que horas é o culto, irmãos? 3 da manhã, as pessoas vão indo, viu? Não tem nada, não tem televisão, não tem rádio, não tem nem luz, é tudo no escuro, e ali a igreja se reúne para chorar, para louvar baixinho. Eu fui num grupo caseiro no interior do Marrocos, e cada pessoa chegava de 15 em 15 minutos, e aquela casa foi se enchendo nos arredores da cidade de Casablanca, e a gente foi chegando lá, e aquele irmão fechava, lacrava, e colocava coisa de som
nas janelas e dizia: vamos cantar baixinho, mas vamos cantar. E ficamos ali louvando ao Senhor, quase sussurrando, porque a vizinhança não podia ouvir, por causa da perseguição, mas estava ali a igreja presente. A igreja verdadeira, irmãos, não tem nada a ver com espetáculo, tem a ver com simplicidade de coração, com verdade, com integridade. E o primeiro ponto que eu coloco aqui como inimigos da vida de adoração é o descompromisso com a presença de Deus. Página 129. Há muitas razões para que o descompromisso com a presença de Deus esteja ocorrendo no seio da igreja. Destacarei apenas alguns. O primeiro é a visão distorcida do que seja viver na presença de Deus. Para muitos que estão na igreja, a vida cristã é apenas um acúmulo de atitude, funções e ordenanças religiosas. Tal visão leva esse cristão a um descaso, roubando assim a profundidade das coisas de Deus. Como pessoas assim assistem aos cultos dominicais ou semanais, por diferentes motivos, sempre legítimos, mas continuam a viver os demais dias sem qualquer comprometimento com Deus. Porque as pessoas não sabem, irmãos, o que é a verdadeira presença de Deus. Presença de Deus, o Senhor vem e faz em nós morada. Presença de Deus não é externo nas reuniões, não é uma coisa assim que está lá na reunião nos esperando. Eu vou para um lugar para viver a presença de Deus. Não, eu vou, amados, na presença de Deus. Deus está aqui, Deus mora em mim. Não sabeis vós sois o templo? Nos capítulos anteriores eu falo sobre o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você é o templo, você é a presença de Deus. Ei, acorda, você é a presença de Deus. Deus não tem um outro endereço a não ser o nosso coração. Deus não tem um outro endereço. Ontem, quando aquela moça na saída do avião veio e se identificou: olha, eu te conheço de 20 anos atrás, veio sentada do nosso lado, né? Estava eu, o Alexandre e essa moça ali sentada. Ela não se identificou, a não ser lá na saída. Ela disse: eu conheço você de 20 anos atrás em Rondônia, mas eu fiquei só escutando para saber se vocês ainda eram aquelas pessoas, se você ainda era aquela pessoa. Ela estava ali escutando. O que faz essa trajetória e essa continuidade? Daí ela disse: mas eu comecei a ouvir vocês falando. Aleluia, Alexandre, glória ao Senhor. Nós só falamos sobre as coisas de Deus e não pode ser diferente. Você não precisa ficar com medo de que alguém vai ouvir alguma coisa diferente. Eu não preciso ficar com medo. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus está em mim. E a presença de Deus é em qualquer lugar, irmãos. Não importa se é no secreto. Se é no secreto. Ali eu tinha uma pessoa e ela veio e disse com toda clareza para nós: eu só estava ouvindo para saber se ainda eram, né, o que vocês estavam falando. Ela disse com toda sinceridade. Mas eu não preciso ficar com medo disso, irmãos. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus está presente na minha vida. Eu sei que o culto a Deus não vai ser à noite, vai ser lá no avião, vai ser em qualquer lugar que nós estamos. Ali está o Senhor, na maneira que nós vivemos, na maneira que nós agimos. Ali é o culto a Deus. Então esse descompromisso de Deus, de ser uma coisa hoje e ser uma outra, ser uma coisa dentro da igreja e uma coisa fora da igreja, este é o maior problema. Esse é o problema. O maior inimigo da vida de adoração é esse descompromisso com a presença de Deus, que a presença de Deus para ali naquela porta. Deus ficou para trás e eu vou viver de qualquer jeito. Daí eu chego na minha casa, vou viver de qualquer jeito. Eu chego no meu quarto, eu vou fazer qualquer coisa. Eu chego na frente da internet, eu vou fazer qualquer coisa. Cuidado, irmãos. As pessoas não estão vendo, mas Deus sempre está vendo. Deus sempre está vendo. Por isso que a palavra diz que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. Não deve entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se entristece dentro de nós. Às vezes, e você vai sentir isso. Eu tratei com um irmão durante muitos meses, nesses últimos anos, na recuperação do ministério dele.
E o principal aspecto que eu sentia na vida desse amado irmão, que depois foi restaurado pelo Senhor, era o entristecimento do Espírito Santo por causa de algumas atitudes, e aquilo foi que foi matando ele por dentro, porque ele sentia que o Espírito Santo tinha se entristecido com algumas atitudes. Isso é quando nós acordamos e começamos a levar Deus a sério, nós começamos a descobrir que Deus sempre está presente. Deus sempre está presente, meu amado. Isto é ministério. Ministério de uma pessoa só, de um só ouvinte. Você tem que saber que você sempre ministra para Deus e que Deus está presente sempre, não importa onde, em que língua. E essa certeza eu fui descobrindo, que Deus sempre está presente, não importa. Minha grande preocupação, a maioria de vocês tem um ministério ali na igreja local, toda semana, estava falando isso com Alexandre, que também tem esse compromisso de ministrar por um rebanho, e eu tive esse compromisso 24 anos da minha vida ali na comunidade em Porto Alegre. Os 24 primeiros anos do meu ministério foi ministrando na igreja local, toda domingo, segunda, reunião de jovens, célula, e ali eu vivi intensamente essa igreja local. Depois fui separado, mas a fonte é a mesma, amados, tanto na igreja local quanto extra local. Você tem que aprender que Deus está sempre presente. Então, esse descompromisso com a presença de Deus, visão distorcida do que é viver a presença de Deus, não é uma coisa externa. A presença de Deus é algo interno. A segunda coisa que eu pontuo aqui é a impessoalidade, que hoje os cultos são feitos massificados. Não importa quem entra, o que interessa é o espetáculo, é o que nós vamos apresentar, é o que eu vou fazer. Não, meus amados, para Deus cada vida é importante. Cada pessoa tem que aprender, saber que ela é parte do que Deus está fazendo, que ela é parte do mover do Espírito Santo. Este ensino tem que ser disseminado no meio da igreja, para que cada vida saiba que ele é um instrumento da presença, do transbordar de Deus em qualquer lugar. Mesmo participando de uma massa de cristãos, de uma grande massa de cristãos, tem muitos cristãos solitários nas igrejas, que não sabem o que estão fazendo ali, a não ser vieram para receber a bênção. E isso não é o que Deus quer. Deus quer que nós recebamos bênção, mas sejamos bênção uns para com os outros. Cada crente tem que ser uma bênção de Deus, aleluia. Tem que ser essa bênção que o Senhor separou. Eu vou para uma reunião sabendo que eu sempre tenho algo do Senhor. De vez em quando minha vontade é ficar sentado no meio da massa, né? Mas não dá. Quando você aprende que você é uma fonte, você sempre tem uma palavra, você sempre tem algo, você sempre tem um abraço para alguém, ministrar alguma coisa para algum irmão. Como é bom a gente saber alguns testemunhos assim, né? Uma vez uma pessoa veio para minha célula e ele disse assim: olha, eu estava há muitos meses indo na igreja e eu não conhecia ninguém, mas um dia esse irmão aqui, um irmão lá da minha célula, veio e me deu um abraço, veio e disse que o Senhor me amava e ficou ali do meu lado, e no final ele disse: você não quer vir para a minha célula? Uma pessoa desconhecida que estava ali no meio da congregação, e foi atraído e veio, participou. O amor de alguém que foi uma bênção, um irmão qualquer, mas que tinha algo de Deus, que estava comprometido com a presença de Deus, e foi um instrumento de Deus para abençoar outra pessoa. Esse compromisso nós precisamos ter, amados. Deus não é impessoal, Deus é absolutamente pessoal com cada um de nós. Amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Pessoal, com cada pessoa, com cada um. Outro inimigo que eu coloco aqui é a hipocrisia. Hipocrisia é a atitude que faz com que alguém tente aparentar ser aquilo que na verdade não é. Fale daquilo que não vive. Cobre dos outros aquilo que não faz. Não há nada pior do que ser por fora aquilo que não se é por dentro, disse já Mahatma Gandhi. A hipocrisia tem levado a igreja a perder a sua força. Isto é, pessoas que falam o que não vivem, ou que aparentam aquilo que não estão vivendo. Amados, a maior catástrofe seria eu estar aqui na frente de vocês falando de coisas que eu não vivo. Obviamente, irmãos, eu não me coloco aqui como
como uma pessoa absolutamente perfeita. Não existe isso. Todos nós somos carne, dependentes da glória de Deus. E a frase que o Alexandre me disse hoje, que eu pus no Twitter lá: ministério é uma obra, como que é, Alexandre? É uma missão impossível, feitas por pessoas deficientes, né, como nós, e é uma missão impossível, delegada a pessoas incapazes e sem tempo para terminar. É longo, né? Isso é ministério. É uma missão grandiosa e impossível, delegada a cada um de nós, que nós precisamos aprender a viver. Ministério não é uma coisa simples, mas que tem tudo a ver com a sua vida. Amém? Tem tudo a ver com a sua vida. Um ministério frutífero é aquele que a vida acompanha, a vida vai na frente. O ministério não é algo que vai na frente, a vida vai na frente. Tem um CD ali chamado Rastros de Amor, porque o rastro é aquilo que nós vamos deixando rastros. A gente pensa que o ministério é sempre para frente, né? Não, é o que a gente deixa para trás, que outros podem seguir, que outras pessoas podem vir atrás de você, seguindo o seu caminho, seguindo o seu caminhar, seguindo a sua vida. Você tem que aprender a deixar rastros, né? Ministério é alguém comprometido em deixar marcas em que outros podem seguir, em nome do Senhor Jesus. A maior catástrofe da igreja são as marcas que um líder, marcas tortas que um líder pode deixar. Nós temos que endireitar nossos caminhos diante de Deus, deixar toda a hipocrisia e passar a viver a vida de Cristo de uma maneira verdadeira. Aleluia, porque isso vai refletir em tudo que nós fazemos. Em tudo que nós fazemos. O verdadeiro adorador precisa viver aquilo que canta e cantar aquilo que vive. Amém, amados? Você precisa viver aquilo que canta. E nenhuma palavra ser banal para você. E cantar aquilo que vive constantemente. Por isso que, para mim, a presença de Deus, amados, nunca tem pressa. Porque enquanto eu canto, eu quero refletir a vida do Espírito. Eu quero ruminar. Você tem que aprender a ter tempo. Isso, tempo de adoração é o tempo que você fica ruminando a palavra de Deus dentro de você. Por isso que antes de você ter um ministério grandioso, você tem que aprender a ter um lugar secreto. O que vence a hipocrisia é você ser autêntico no seu lugar secreto. É você ser sozinho o que você é em público. Amém? Você ser, por isso o Senhor Jesus coloca como referência da nossa vida. Quando você quiser falar com o Pai, primeiro vai para o teu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto. O que Deus está vendo no teu secreto? É a pergunta maior contra a hipocrisia. O que Deus vê no meu secreto? O que eu sou no lugar secreto? Quais são os meus interesses no secreto? Algumas pessoas querem ter um ministério frutífero, mas no secreto ele tem tantos outros interesses. O que você faz no seu lugar secreto, no teu tempo livre, é o que vai alimentar tudo que você vai ser para Deus. Se você quer ser alguma coisa em Deus, você tem que alimentar corretamente o teu lugar secreto, o teu tempo só. A tua vida privada tem que alimentar a tua vida pública e não o contrário. Tem pessoas que pensam que aquilo que eles fazem no altar, ou no palco, ou publicamente, ou aquilo que é o seu ministério, o conhecimento que as pessoas têm do grande cantor ou do grande ministro, isso é o que vai sustentar a sua vida. Não, amado. O que sustenta a nossa vida é o lugar secreto. É quem nós somos diante de Deus. Quem nós verdadeiramente somos quando estamos sozinhos, quando apagam as luzes, quando terminam os eventos. Quem nós verdadeiramente somos. Quem a esposa pensa que eu sou, quem minha esposa sabe que eu sou, quem meus filhos
sabem que eu verdadeiramente sou, quem as pessoas que trabalham comigo, o que elas leem na minha vida, o que elas veem na minha vida, o que eles acham que eu verdadeiramente sou. Isso é o que importa, amados, para Deus, e na sua vida tem que ser assim também. Então, que toda a hipocrisia na nossa vida seja rompida em nome do Senhor Jesus, que o nosso lugar secreto domine o nosso ministério. Glória a Deus. Você tem que ser maior no lugar secreto do que você é publicamente. Amém? O grande homem e mulher de Deus, eles são grandes sozinhos, quando só estão com Deus. Ali é onde nasce um ministério forte. Você vê algumas pessoas, né? Como que Deus pode estar usando essa pessoa poderosamente? Tem lugar secreto. Daí você descobre que é uma pessoa de oração. Eu tinha um irmão, tenho ainda esse irmão, é muito querido esse irmão. E eu via nesse irmão tanta fragilidade. Ele não falava direito, ele nem cantava direito. Era um cara super bem intencionado nas obras de Deus, e Deus usava esse cara com poder. Eu disse, mas esse cara não tem talento nenhum, não tem, ele vai, Deus se move, Deus age, eu ficava olhando a vida daquele irmão, sempre com aquela incógnita. Um dia, irmãos, eu me hospedei com esse irmão na casa de alguém. Eu acordei cedo, fui fazer alguma coisa, e esse irmão não vinha para o café. Daí eu esperava, e já é 10 horas, esse irmão nada. Daí eu fui lá no quarto devagarzinho para ver se, esse cara está dormindo. Não, estava ele chorando diante de Deus, com um louvor bem baixinho, e ele com a Bíblia no rosto, chorando diante do Senhor. E ali ficou. Eu disse, agora eu sei. E continuava chorando diante do Senhor. E no outro dia, a mesma coisa. Era a rotina desse irmão, o lugar secreto, chorar diante do Senhor, com a palavra de Deus, buscando o Senhor, uma lista de oração que ele desdobrava de dentro da Bíblia, ali orando por cada pessoa. Eu disse, por isso, essa é a chave. Você vê uma pessoa, como Deus pode usar lugar secreto. Amém, amados? É o que vence a hipocrisia desse mundo, o aparentar, querer ser aquilo que não está vivendo. Eu, na minha vida prática, eu sempre lutei contra essa hipocrisia, porque eu fui gerado por irmãos extremamente verdadeiros, genuínos, meus pastores queridos, que desde menino discipulam a minha vida. Eu vi a integridade de Deus, a realidade de Deus. São homens que realmente são aquilo, nunca aparentaram outra coisa. Pelo contrário, se guardaram, fizeram do lugar secreto o seu maior tesouro. Faça do lugar secreto o seu maior tesouro. Amém? Amém. Glória a Deus. Próximo ponto, o mundanismo. O apóstolo do amor, João, escreveu, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está. O mundo quer o nosso coração e quer nos impedir de amarmos totalmente a Deus. Isso é o que o mundo quer. O mundo quer o teu coração, quer te tirar da presença de Deus. Todos os atrativos desse mundo é para nos roubar da presença de Deus. Por isso, não ameis o mundo. Quem ama o mundo e as suas coisas não consegue amar a Deus de coração. Quem está envolvido, totalmente envolvido com o mundo, com as coisas, com as estruturas desse mundo, com o dinheiro, com as finanças, com a política, tudo isso capta o nosso coração. Eu vi muito bem aí nessa época de eleições, que a gente acaba participando, acaba entrando nessa onda, e isso atrai, polariza e nos tira de pensar nas perspectivas de Deus.
Então nós temos que cuidar com o quanto nós nos envolvemos com as coisas do mundo. Deus não quer nos tirar do mundo. Deus quer que nós tenhamos o envolvimento certo no seu reino. Deus quer pessoas vivendo neste mundo, mas pensando no eterno, com valores eternos. Deus nos quer neste mundo sendo sal, sendo luz, usufruindo, prosperando, tendo uma vida em abundância. E vida em abundância para Deus é tudo, amados. É nós termos uma vida feliz, uma vida familiar feliz, uma vida próspera. Não é uma vida miserável de privações, não. Deus nos quer prósperos, Deus nos quer felizes em todas as áreas, mas com valores eternos. Amém, irmãos? O problema é que o mundo vai nos roubando também os valores. O problema é que quando você se envolve com o mundo, envolve o seu coração com o mundo, os valores de Deus começam a ir embora. Porque quando você ama, aquilo que você ama é o que atrai você. Aquilo que você ama é aquilo que você vai investir. Tudo aonde se coloca amor, a gente quer investir. A gente quer gastar tempo. A gente gasta a vida, a gente investe dinheiro em tudo que a gente ama. Quando você começa a amar o mundo, como cosmos, como coisas físicas, você começa a pôr a sua vida ali nessas coisas. Eu tinha um amado amigo, querido amigo, que eu discipulei muito tempo, mas era à distância. Ele morava nos Estados Unidos e eu ia lá regularmente cuidar da vida, orientar o ministério, e eu comecei a ver alguns caminhos. Ele queria enriquecer. Não, é que eu vou ter... daí ele conseguiu, trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Ele e a esposa faziam faxina de madrugada, e assim ele comprou uma fazenda. Daí eu disse: olha, você está gastando, você está investindo sua vida, você tem um chamado para o ministério, você tem um chamado para ser uma bênção, você vai ser uma bênção nessa cidade, você já está ganhando vidas para Jesus, você já está enchendo. E ele no ministério, pastoreando já, e com o chamado do Senhor, e aquela vida de trabalho. Olha, e eu ia lá, e ele tinha conseguido mais um emprego. Não, é que eu tinha 2 horas livres. Mas você só tem 6 horas livres, e nessas 6 horas, 4 delas a sua esposa fica fazendo faxina. E eu comecei a gritar aquilo: olha, tem que acabar com isso. Mas eu estou pagando a segunda fazenda, que eu comprei a fazenda da frente também, lá em Minas Gerais. E esse cara, irmãos, não demorou 1 ano, e aquele casal se separou. Eu fui para lá, eu e mais um outro casal, tentando resgatar, e ela, daí não aguentava mais. E aquele amor, aquele envolvimento. Amor não é só por coração, não é só por sentimento, mas é principalmente, irmãos, envolvimento com o mundo e com as coisas do mundo. Nós queremos angariar coisas, comprar coisas, nos endividamos e comprometemos nossa vida, compromete o nome, compromete o coração, compromete o tempo, e não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para orar, para buscar a palavra, para estar com os irmãos. E isso vai roubando a nossa vida, vai roubando o nosso coração, vai roubando a intensidade. Daí você só chega para cantar, você não tem nada por dentro, não tem o que ministrar, não tem ânimo, não tem alegria. Você vai, porque o mundo, ele tem um perigo principal: ele nos drena por dentro, ele tira as fontes, tira a força, tira a vida. É fácil você ver uma pessoa envolvida com o mundo, é uma pessoa que tem cada vez menos por dentro. Ele não tem mais a alegria do Espírito, ele não fala mais das coisas de Deus, ele não tem a alegria do Senhor, ele não tem a vida, ele não tem brilho nos olhos. As coisas de Deus não atraem mais. O que te atrai, o que dá prazer, o que te dá prazer? É fácil ver alguém envolvida com o mundo. O mundanismo entra porque ele muda o eixo do prazer. Sabe o que é o mundo hoje? Busca por prazer sexual, tanto faz de um lado ou de outro. Homossexualidade não é outra coisa do que busca de prazer. Droga, fumo, bebida,
Todos os problemas que hoje dizem, o problema da sociedade é o crack. Não é crack coisa nenhuma. É que as crianças são acostumadas a buscar prazer, e buscar prazer, e buscar prazer. Eu sei porque eu já fui drogado, e a droga é um prazer atrás do outro. Quando acaba o prazer, a euforia quer buscar mais, e tem que ser algo mais forte. A bebida é a mesma coisa. Começa com um traguinho, mas depois tem que beber muito para ter algum prazer. E qualquer outra coisa, o sexo também é isso. O sexo fora da vontade de Deus é busca por prazer. E total, eu quero ter mais prazer, e isso e aquilo. Meus amados, não é o que Deus quer. Um cafezinho lá. Sai um cafezinho lá ainda. Traz o cafezinho. Busca por prazer. Não, prazer no Espírito Santo não é cafezinho, irmãos, é muqueca. Né, Paz? Prazer aqui no Espírito Santo chama-se muqueca. Muqueca do Curuca e Meaí Pintão é top de linha. Né? Quem conhece a muqueca do Curuca? Aqui, propaganda grátis para o meu querido Curuca, que é crente, hein? O Curuca é crente. Obrigado, amado. Então, busca por prazer. O mundo quer prazer de qualquer, correr, isso e aquilo, né? Trocar, comprar, consumismo, isso, mais coisa, prazer. Tudo é passageiro, irmãos. A palavra de Deus quer mudar esse eixo na nossa vida. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Eu nunca entendi isso, mas um dia eu estava num avião voltando de Israel, indo de Israel para a Alemanha para depois pegar o voo para o Brasil, e eu estava saindo e sentei do lado de um rabino, de um ortodoxo, não sei se ele era rabino, mas parecia ser. E ele pega daquela bolsa de couro, na hora que senta, pum, puxa o livro. E eu vi que era a Bíblia. E ele começou a ler. Ali todo mundo embarcando, e a mulher sentou do lado dele, a sua esposa, e eu do outro lado. E aquele homem sentou, puxou o livro e começou a flac, e lia. Só que ele não lia de uma forma banal. Ele lia e sorria. Ia lendo, e virava a página, e ria. Eu disse, mas ele está lendo a Bíblia, e rindo, sorrindo. Aquilo, você via no seu rosto que ele estava usufruindo daquele momento. Daí, já de cinto, o voo saiu e ele lendo. E foi a primeira hora, veio a comida, ele, não quero. E ele lendo a Bíblia, e a mulher comendo, iria a mulher pulava por cima, e ele lendo e sorrindo. E o voo terminou, e aquele homem lendo e sorrindo, pôs o livro na... Eu tenho certeza que ele sentou logo depois daquilo em algum canto ali e continuou lendo. Eu disse, isso é ter prazer na lei do Senhor. O cara não tem outra agenda. Daí eu visitei um ano depois o Muro das Lamentações, e lá na esquerda do muro tem a gruta onde ficam os rabinos, onde ficam os livros da lei, onde são reescritos, onde é conservado o livro da lei. E eu fui entrando por aqueles labirintos, e de repente eu vi assim, tinha um velhinho num cantinho, numa mesinha, com aquele rolo grande, e ali eles têm os rolos ainda, e aquele homem com o rolo aberto, e aquele velhinho dormindo assim, em cima do rolo. E mais tarde eu voltei, ele já estava acordado e lendo o rolo. E mais tarde eu voltei e ele estava dormindo de novo. Ele fica ali o dia inteiro. Não tem outra agenda. Não tem outra agenda aqueles homens. Eles têm a lei do Senhor. E nós devemos isso ao povo judeu, porque eles conservaram com este zelo. Eu fui no Museu do Livro e lá eu passei uma manhã inteirinha no Museu do Livro. Você foi lá, Alexandre? É um lugar emblemático. Eu deixei a caravana da Ana Paula dessa vez e fui com o André Valadão lá para o Museu do Livro, porque lá para mim é um lugar maravilhoso, é onde eu gosto de sentar e ficar lendo as histórias de quem escrevia a Bíblia. As pessoas que guardavam os livros, eles chegavam,
Do livro. Isso mesmo, isso mesmo. Daí eles sentavam, a história conta, eles passavam o dia e eles faziam, todo mundo participava da lavoura, participava dos afazeres, daí comiam no fim da tarde e se banhavam, porque todos eles tinham um compromisso, toda aquela comunidade essênia tinha um compromisso, todos escreviam a lei do Senhor, eles se lavavam, eles se preparavam, e maridos, mulheres e até as crianças iam aprendendo a guardar a lei do Senhor, e esse era o grande objetivo. Por isso aquelas centenas de rolos que levavam uma vida inteira para serem escritos, foram escritos por aquelas pessoas que tinham o seu prazer nas coisas de Deus. Hoje nós temos tudo pronto, download, está aqui a Bíblia em não sei quantas versões no meu iPad. Onde está o nosso prazer? Nem em consumir, nem em ler, quanto mais em escrever. Quando Deus começou a me dizer, escreve o livro, escreve o que eu tenho te falado, escreve o que eu tenho te dado, eu comecei a escrever. Eu não sabia escrever, eu fui para uma faculdade, passei 4 anos aprendendo a escrever, amados, para poder fazer com zelo a obra do Senhor na próxima estação da minha vida, porque eu quero ter este prazer em Deus, de gerar as coisas de Deus com excelência. Prazer tem excelência, amados. Prazer tem eficácia. Prazer tem preparação. Isso que nós devemos ter. E o mundanismo nos rouba disso. O mundo é efêmero. O mundo é só coisas passageiras. É só coisas banais. E nós ficamos nisso. Não geramos coisas perenes. Ontem Alexandre e eu conversávamos no avião sobre os nossos filhos. Como é difícil nós gerarmos nos nossos filhos coisas perenes, coisas constantes, coisas grandes, grandes instrumentistas, coisas maiores do que a banalidade desse mundo deixa. Porque se nós deixarmos uma criança, a criança não vai prosperar por si própria. Por si mesma ela não vai adiante. É porque o mundo atrai de tal forma que as crianças estão envolvidas com o iPad, com o iPod, com isso, com aquilo, com a televisão. Eu lembro quando meu menino tinha 3 anos, nós temos uma filha especial que requeria muito cuidado. Então de tarde a mãe estava junto na escola com a Aurora, ela já era grandinha, e o menino pequeno ficava em casa com a empregada. E de tarde era pipoca ou salgadinho e televisão. E um dia eu fiquei em casa e aquilo me incomodou. Eu estava numa reunião de líderes na outra sala e eu ouvi a televisão. Daí cheguei e estava o André vidrado assim, a pipoca já tinha terminado, e ele sentadinho na frente daquele troço, meio diabólico, aquele negócio, aqueles monstrengos de desenho animado assim, que eu nem sei o que era, e ele com o olhão. E eu disse, filho, o que você está vendo? Pai, você disse para eu ficar sentadinho, eu estou aqui sentadinho até agora. E ele fica aí, eu disse, não é culpa dele mesmo, é minha culpa. Ali eu tomei uma decisão, irmãos. Ali nós tiramos a net da infância do meu filho. Eu mandei cortar, peguei um negocinho, desliguei e disse, acabou isso, estou levando, entreguei aquele negócio e levei meu filho para uma aula de violino e de música. Hoje ele é violinista, está sendo concertista, toca um instrumento, ama música, lê, escreve música, está prosperando, está crescendo, já está no ministério, já toca, já compõe, já está entrando no caminho das coisas de Deus com intensidade. Por quê? Rompemos com as coisas que o atraíam naturalmente. O mundo nos atrai naturalmente, irmãos. Sabia disso? Não precisa. É uma atração fatal. O mundo é uma atração. Nós temos que lutar contra o mundanismo na nossa vida, na vida dos filhos, na vida dos discípulos, na vida das pessoas que estão conosco, que estão perto de nós. Temos que nos incentivar. Sai disso, meu irmão, sai disso, vamos buscar o Senhor, vamos fazer a obra de Deus, vamos tocar a música de Deus. Por isso temos que nos desvencilhar do mundanismo. E a palavra nos ensina como nos desvencilhar do mundanismo. Em Filipenses 4:8,
Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui tem uma chave. Meditando sobre essas verdades, perceberemos o quanto o mundo tem invadido as mentes e corações. Por isso, constantemente devemos pedir ao Espírito Santo que nos limpe e nos livre de toda influência que tenta roubar os valores de Deus. Vamos lá, tudo que é verdadeiro. Uma das maiores tônicas do mundo moderno é a mentira. Jesus nos ensinou em João 8,44 que o diabo jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Pelo contrário, ele é o pai da mentira. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Só Cristo pode eliminar a mentira que habita num coração. Infelizmente, as pessoas mantêm para todos, pais, professores, amigos, esposa, filhos, a justiça, mentem para todos. Hoje a mentira é disseminada, irmãos. Hoje o poder central mente, o executivo mente, o legislativo mente, o judiciário mente, todo mundo tem as suas mentiras. A mentira se tornou um modus operandi da sociedade moderna, né? Que a verdade ela é relativa, mas para Deus não, irmãos. Tudo que é verdadeiro para mim ainda é algo absoluto de Deus. Ou existe ou não existe, ou foi falado ou não foi falado, ou é ou não é. A verdade é um absoluto de Deus. A verdade é aquilo que mantém o mundo no prumo. No prumo ainda temos um rumo, porque Deus deixou revelada a verdade na sua palavra. Aleluia, glória a Deus. E você tem que acreditar nisso. Tudo que é verdadeiro tem que ser a realidade da sua vida. Por isso, fuja da mentira, meu amado. Fuja da mentira. Algumas pessoas trazem a mentira até para o ministério, né? Fazem as coisas maiores, pintam de outra forma, fogem da autenticidade. O autêntico para Deus, ele é absolutamente, Deus sempre quis o autêntico. Deus sempre quis aquilo que é o real. Até lá nos sacrifícios, lá no livro de Levítico, quando Deus manda fazer os sacrifícios de manjares, que era feito com um bolinho de farinha diante do Senhor, que eram as pessoas mais pobres. A maioria das pessoas só trazia este sacrifício, que era um éfa de farinha. Isso é um pouquinho de farinha na mão, trazia para o sacerdote, porque eles não podiam comprar uma ovelhinha, então eles traziam o éfa de farinha. Daí Deus disse: olha, não ponham fermento. Deus não quer que seja maior, Deus quer o verdadeiro. O fermento ele deixa um pouquinho maior, ele pega a farinha e faz da farinha algo maior do que verdadeiramente é. E o Senhor disse assim: não ponha mel, não precisa mudar a doçura, não precisa ser mais doce do que é. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando sobre a realidade, sobre a verdade, sobre a autenticidade. Algumas pessoas querem no seu testemunho algo maior do que realmente é, e trazem para o púlpito exemplos que não existiram. Não, amado, não ponha fermento em nada. Não precisa pôr mel em nada. Deus não precisa coisas modificadas, coisas transformadas. Não, Deus quer coisas reais, verdadeiras na nossa vida. Deus quer aquilo que você é, mesmo com as suas falhas, com seus problemas, mas Deus quer o autêntico. Eu sou um pecador. Algumas pessoas vinham para Jesus e diziam: eu sou um pecador, um trapo de imundícia, o profeta fala. Para Deus isso não é problema, irmãos, desde que seja verdadeiro. Sabe por quê? Um trapo de imundícia Deus põe na água pura e ele já vem mais limpinho, e põe de novo na água pura, e Deus lava com esopo e põe sabão e vai purificando a sua vida, que um pouquinho você é branco como a neve. Mas reconheça a verdade sobre a sua vida. Não tape o sol com a peneira, como diz o mundo. Seja real, seja falho. Não tem problema para Deus você ser falho,
você ter problemas que Deus precisa corrigir, mas seja verdadeiro para Deus. Deus, eu pequei, Senhor, isso aconteceu na minha vida. Seja verdadeiro com o Senhor, seja verdadeiro com as pessoas, não tenha medo de pedir perdão, de restaurar com os irmãos, de ir e mostrar o seu coração e dizer: eu sou falho. Todos nós passamos por épocas da vida, né? Que a nossa vida foi diferente, foi mais difícil. Nós éramos mais difíceis. Antigamente, né, Pastor? Nós éramos difíceis. Era difícil conviver. Mas depois Deus foi melhorando. Você confessa: não, eu errei mesmo, irmão, me perdoa. Eu quero recomeçar, eu cometi falhas assim. Mas nós vamos recomeçar daqui em diante. Nós vamos caminhar. Deus é assim, irmãos. Mas Deus quer a verdade. Deus quer a verdade. Não tenha medo de pedir perdão para os irmãos, pelas suas falhas, pelos seus problemas, pelas suas marcas. Não tenha medo, mas mantenha a verdade na sua vida. Em João 17:17, Jesus orou dizendo: Senhor, santifica-os na verdade. Verdade traz santidade, irmãos. Não existe santidade sem verdade. Não existe. Não existe. Quando uma pessoa tem algum problema, eu já tratei com irmãos, com ministros, em diversas perspectivas. Primeira coisa é a verdade, é a saída, é o recomeço. Não existe recomeço sem verdade. Tem pessoas que querem recomeçar e manter as coisinhas escondidas. Não. Primeiro a verdade. Diga assim, ó. Primeiro, erga a mão assim, ó. E guarde isso para a sua vida. Primeiro, a verdade. Pronto. Inegociável para com Deus, para com a vida, para com o ministério, para com tudo, para com o altar, para com a presença de Deus. Primeiro a verdade, irmãos. Glória a Deus. A palavra fala tudo que é respeitável. O respeito é produto e fruto da honra. Honrar é fruto de uma conduta conveniente ao discípulo e filho de Deus, que por amor honra principalmente a Deus. As pessoas têm facilidade de honrar ao rico, ao poderoso, ao forte, ao influente, ao famoso, ao bonito e ao agradável, mas se esquecem que é preciso também honrar ao pobre, ao humilde, ao indouto, enfim, a todos. No passado, o respeito era ensinado e cultivado na infância. É provável que uma das virtudes de que mais sentimos falta em nossa cultura e sociedade moderna seja o conceito de respeito, reverência e temor. Irmãos, hoje não existe mais reverência. Nem na presença de Deus, a gente não respeita mais a presença de Deus. Constantemente nos cultos tem alguém que o telefone toca no meio do culto. Um dia estava tocando e a pessoa ali envergonhada, eu disse: irmão, pode atender, está aí no meio, pode atender o seu telefone, não deixa tocando, pode ser Deus falando, ou alguém mais importante do que Deus falando aqui, né? Mas atenda o seu telefone. Sabe o que é isso, irmãos? Irreverência. Irreverência, nós não cuidamos mais, nós tanto faz. Na presença do Senhor, o mundo pode entrar, o mundo pode telefonar, o mundo pode chamar, alguém pode chamar, e assim por diante. Nós não temos mais aquele conceito de reverência às crianças. Eu lembro quando eu era pequeno, amados, nós íamos numa igreja, tinha que tirar o chapéu. Quando não tirava o chapéu, alguma coisa acontecia. Hoje não tem mais isso de chapéu, entra de gorro, disso, daquilo, né? De qualquer jeito, chama o telefone e sai na hora que quer, está com vontade de fazer alguma coisa, vai. E alguns músicos, inclusive na hora da palavra, eles terminam de louvar e vão lá para fora. Um dia eu estava num culto, não vou dizer que é numa cidade aqui pertinho, né? Na cidade de Vitória, eu estava lá ministrando, e eu lembro, e infelizmente conto isso sobre esse fato, que terminou o culto e os músicos todos foram para a rua, e eu pregando e vendo os caras na rua lá tomando refrigerante, comendo sanduíche, se divertindo. Na hora de voltar ao culto, todo mundo correu da rua, e eu disse: pode ficar lá, reverência, a
presença de Deus, a fala de Deus, aquilo que Deus quer trazer, aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer ministrar para você, você tem que ter reverência, respeito, tudo que é respeitável, respeitar a presença de Deus, respeitar as pessoas. Um ministério frutífero é aquele que respeita as pessoas, não vem de qualquer maneira, não vem, de qualquer jeito no meio dos irmãos, não. Você tem que aprender a respeitar qualquer pessoa. Ontem, quando eu estava saindo com a minha esposa para esse evento, estava esperando a Rosana, estava com a Aurora, e eu vi que um menino chegou e começou a mexer no lixo, que era a hora do caminhão passar, e aquele menino pequeno começou ali a mexer no lixo, tirar algumas coisas, e eu já, porque eu fui síndico muitos anos, então eu tinha que cuidar do lixo, alguma coisa veio, mas na hora o Espírito Santo disse: não, honre esse menino, honre esse menino. Eu fui lá, comecei a falar com ele, eu disse: filho, eu sei que você está escolhendo algumas coisas, que você vende essas coisinhas, mas não desfaça o lixo, feche de novo cada saquinho. E fiquei ali conversando com ele, com amor, com afabilidade, respeitando aquela pessoa. O discípulo de Jesus, um adorador, tem que aprender isso, não apenas com as pessoas, mas com todos, na nossa maneira de ser uns para com os outros. Respeitar, honrar, amar, e isso nós temos para com Deus, e devemos ter uns com os outros esse respeito. Assim, o próximo ponto: tudo que é justo. A justiça de Deus, não estou falando de justiça humana, pois a justiça humana funciona parcialmente, mas a justiça de Deus, tudo que é justo, tudo que é justo, a justiça é um aliado da vida de adoração na igreja, porque a justiça de Deus é a retidão, fala do correto, do certo, daquilo que é diante do Senhor, daquilo que é o melhor, fala de excelência. Justiça fala de excelência de Deus na vida da igreja. Amados, nós temos que ter esses valores restaurados diante do Senhor. Aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A justiça de Deus é a retidão de Deus, que vem como uma riqueza na vida de um homem e de uma mulher do Senhor. Amém, amados? Que está em tudo que você faz. Tudo que você faz. A justiça a gente aprende nas pequeninas coisas. Nas pequeninas coisas. Quando eu me converti, eu vim do mundo, E eu não tinha padrão nenhum. Eu era ex-drogado. Tudo para mim servia. O mundo é assim. As coisas são todas relativas. Mas um dia, eu já era crente, eu estava subindo uma rua, eu vi uma carteira no chão, e aquela carteira com uma coisa de dinheiro, e uma carteirinha de identidade junto, daí eu, do mundo, já fui pegando o dinheiro, mas uma voz dentro do meu coração disse: não, tem um nome aqui, tem um nome. Eu era recém-convertido, irmãos, estava dando os meus primeiros passos, mas a justiça de Deus já tinha entrado no meu coração. Sabe o que era a justiça de Deus? Era o que é o justo. Quando se acha uma carteira de dinheiro, seja lá com quanto dentro, aquilo, a justiça me fez toda aquela tarde procurar aquela pessoa na redondeza daquele bairro. E eu fui, procurei e encontrei aquela pessoa. Eu lembro, a pessoa me deu 10 cruzeiros, que tinha muito dinheiro ali. Ela me devolveu 10, ela ficou assim atônita na porta. Quando eu bati, eu disse: o senhor é fulano tal, está aqui a sua carteira com todo o seu dinheiro e o seu documento. Ele olhou para aquele menino franzininho, olhando para ele. Ele não acreditava, porque o mundo perdeu justiça, honestidade. Isso já era, irmãos. Ele ficaria feliz de encontrar de novo o documento, mas um menino entregando, porque a justiça, isso não era um mérito do Asaf, irmãos. O justo entra no nosso coração, o honesto. Isso, a sociedade só vai mudar
quando isso for algo grandioso na igreja, grandioso, for algo forte na vida de cada um de nós, e deixa o Espírito Santo falar com você, porque isso vai nas pequeninas coisas da nossa vida, nas pequeninas coisas, nas coisas banais, algumas coisas até legítimas, mas não são justas. Isso só o Espírito Santo vai falar com cada um de nós. Eu não vou colocar a regra, porque tem o princípio global de Deus, mas tem as coisinhas específicas da vida de cada um de nós. Amém? O que é justo? O justo está sempre de acordo com a lei de Deus. O justo está sempre de acordo com a palavra de Deus. O justo está sempre de acordo com a palavra de Deus. O justo está sempre de acordo com os princípios bíblicos do Senhor. Assim como também tudo que é puro. A pureza está cada vez mais distante da sociedade atual. Desde pequenas as crianças têm convivido com a impureza. Isso obviamente se refletirá por toda a vida, em todas as áreas, nas famílias, nas escolas, no trabalho e obviamente também na igreja. A palavra de Deus, na contramão, realça a pureza como virtude. Bênção. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá. Um ministro, um adorador tem que ter os olhos bons, tem que ter os olhos puros, tem que olhar para uma congregação com pureza. Não pode olhar com sensualidade, não pode mostrar, não pode aparentar sensualidade em nada. Você tem que ser puro na sua maneira de ser, na sua maneira de ver, na sua maneira de pensar. Pense o puro primeiro. Já lutei com muita gente que sempre tinha os olhos da impureza, sempre via o errado primeiro. Não, seja puro, deixa a pureza estar no teu coração. Aleluia. Sua palavra, a palavra do Senhor sempre exalta a pureza. Para Deus tudo é puro. Deus sempre quis a humanidade santa, um povo santo, uma nação santa, sacrifícios e oferendas santas. A palavra exalta as virtudes como mãos limpas, coração puro, vida de integridade, motivação santa, sã consciência, vida e leito sem manchas, além de vestes brancas. Jesus enfatizou o ser limpo de coração como uma maneira única de viver diante de Deus. Deus quer limpar as nossas mãos, Deus quer limpar nossos corações e também as nossas motivações e pensamentos. Tudo em nossa vida necessita ter a marca da pureza característica dos filhos de Deus. Você pode ser santo. Não interessa a vida iníqua que você teve. Eu esse ano tive a honra de conhecer um projeto chamado Meninas dos Olhos de Deus. Busque na internet, tem um vídeo que eu fiz, Azaf Borba, Meninas dos Olhos de Deus. Olhem esse vídeo. Vocês vão ver algumas meninas dançando. Aquelas meninas fazem parte de um contingente de mais de 300 meninas restauradas no Nepal e no norte da Índia. E eu estive com a minha esposa visitando este projeto, visitando essas meninas. A história dessas meninas era que entre 4 e 8 anos, 9, 10 anos, elas foram dadas ou vendidas para prostituição pelos seus próprios pais e familiares. Meninas que são órfãs, que não tinham ninguém que as cuidasse, simplesmente o cuidador ou o próprio pai foi lá e vendeu essa menina por 100, 200 dólares para um traficante, e essas meninas foram escravizadas como prostitutas. Imagina ser prostituída 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, até que alguém chega com o amor de Deus, com o dinheiro santo, e vai lá, compra essas meninas e traz para uma casa e restaura essas meninas, e elas ouvem de novo do amor de Deus e são cuidadas com carinho, com pureza, e volta a pureza de Deus. Eu fui ciceronado por uma dessas meninas, Rosane e eu, ela nos buscava todos os dias no hotel para
para o trabalho, e essa menina contando a sua história, com 8 anos estava na prostituição, com 12 anos abusada por muitos homens e assim, e um dia a sua irmã foi salva num outro prostíbulo que também estava, e depois essa irmã veio buscá-la, e a obra de Deus, de torná-la de novo pura, santa diante do Senhor, não importa, irmãos, a água do Senhor, Jesus disse para os discípulos, vós sois limpos pela minha palavra. Quando a palavra enche, aquelas meninas têm Bíblia de manhã, de tarde, de noite, elas cantam de manhã, de tarde e de noite. Você chega lá, a gente chegava sempre na hora do louvor, estavam elas reunidas, alguém com violãozinho, e elas louvando ao Senhor, e elas chorando diante de Deus, Deus lavando aquelas meninas para serem puras, e algumas já casadas, mães de filhos, restauradas. Deus purifica, não tem água suja que Deus não possa purificar, não tem vida suja que Deus não possa de novo limpar, aleluia. A pureza é um atributo de Deus, que Deus devolve a qualquer pessoa. Se você foi como eu, prostituído, uma adolescência prostituída, hoje eu tenho um casamento feliz, 32 anos casado com a minha querida Rosana, um matrimônio lindo, puro, santo diante de Deus, ali nosso leito abençoado pelo Senhor, nossos filhos, nossa casa, Deus restaura, Deus devolve a pureza. Queira isso, tenha um ministério puro. Eu digo para os ministros, guarde a pureza de Deus no seu coração. Esse mundo que o divórcio entra, os cantores se divorciam, recasam e se divorciam de novo e acham que isso é natural, é normal. Não, irmãos, isso tem base na impureza de vida. Não adianta querer tapar isso de qualquer maneira, não. Para Deus, santidade ainda é algo puro. E eu não abro mão de falar sobre isso, de dizer que Deus nos quer assim, puros. Em Apocalipse 21, 27, João se refere às pessoas que serão admitidas na Jerusalém celestial, dizendo, nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica mentira, coisa alguma que seja impura ou imunda, que tenha qualquer sinal de contaminação, jamais poderá entrar na Jerusalém celestial, afirma o texto. Quizá possamos expressar mais perfeitamente o ponto, afirmando que ser limpo de coração significa ser semelhante ao próprio Senhor Jesus. Aleluia. Ele não cometeu pecado nem dolo algum. Se achou em sua boca, perfeito, sem mácula, puro e íntegro. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Você pode ser puro. Pode ser puro. Glória a Deus. Ter os olhos puros, os olhos bons. As pessoas podem olhar nos seus olhos e ver a pureza de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Tudo que é amável, amável a tudo que lembra e é derivado do amor verdadeiro. Gentil, atento, dócil, atencioso, respeitoso, cortês, obsequioso e diferente. São alguns dos sinônimos que ampliam o sentido desse adjetivo. É impossível ser totalmente amado, sem ter dentro de si o genuíno amor de Deus, que é derramado em nossos corações. Um adorador tem que ser amável. Aleluia. Tem que ser amável na maneira de ser, na maneira de tratar. Um dia eu estava num congresso, e o irmão que estava ministrando, vieram horrorizados me contar, eu não vi esse fato, mas tinha um irmão bem conhecido, ele ficou tão indignado com o som, viu, irmão, que pegou o microfone e jogou no chão. Pá! Que porcaria, né? Não pode, irmão, você tem que ser amável com o técnico de som, tem que ser amável com o que está acontecendo ao seu derredor, né? Tem que ser amável com o irmão do PowerPoint, com o tecladista, com o baterista, quando um músico erra. A amabilidade tem que ser uma tônica do nosso coração, de um discípulo de Jesus, da vida de adoração. Lembre, amados,
amabilidade é algo que nos faz entender que pessoas são mais importantes do que coisas. Eu lembro um dia quando eu comprei o meu primeiro carro novo. Nunca tinha tido um carro zero na vida. E já foi uma caminhonete S10 que Deus nos permitiu ter. Caminhonete bonita, branca para o ministério. E era aquelas cabines estendidas, que tinha uma cabinezinha estendida e atrás tinha um banquinho. E a Aurora ia sentada naquele banquinho. Ela amava aquele banquinho. A gente ia pela estrada e ela sentadinha ali. Daí ela punha o banquinho, tinha uma caminha que ela deitava. Né? E a gente viajando pelo Brasil, ministrando. E um dia a gente estava subindo uma serra. E a gente estava todo mundo chupando chiclete. Porque era uma serra alta para não tapar o ouvido. Daí a Aurora disse no banco de trás: não quero mais o chiclete. Daí a mãe: tá bom, filha, daqui e joga fora. Daí: mãe, tá aqui na minha mão o chiclete, passa aqui, minha filha. Mãe, mas tá grudado na minha mão. A mãe já vai limpar. E a gente conversando, ouvindo música. A mãe limpa. Daí: pronto, mãe, já tá bem. Já tá bem, filha? Daí quando a mãe pegou, se esticou para trás, a Aurora tinha colocado no banco de veludo novo, zero, o chiclete inteiro tinha passado. Não era só um chiclete, ela come 3 chicletes assim, daqueles diet que gruda nos dedos e depois não saía do dedo, e ela foi limpando no banco sem nenhum problema. Ficou aquela chicletada no banco. E nós paramos no primeiro posto e tentamos limpar, e pega a gasolina e ficava pior cada vez mais. A minha vontade era de pegar a Aurora. Não, mas ela é mais importante. O espírito amável, tudo que é amável, tudo que é amável, amável, atitudes amáveis para com o filho, para com aquele que erra. Eu sempre lembro disso, amado, porque a vontade que eu tinha era jogar a menina fora por causa do banco. Mas acabou aquela S10 sendo vendida com chicletada toda ali. Não teve o que tirou aquele chiclete. Ficou a marca do chiclete para sempre, para eu lembrar que eu tinha que ser amável com a minha filhinha. Então você tem que ser amável com quem passa chiclete na sua vida, né? Que é alguém que invade a sua vida, alguém que suja a sua vida, mas não perca a amabilidade. Um discípulo de Jesus tem que ser amável. Tudo que é de boa fama. Atualmente fala-se pouco sobre reputação, pois mesmo sendo ela tão importante. Na sociedade midiática moderna, as informações sobre fatos e pessoas são rápidas e intensas. A curiosidade acerca de fatos, deslizes, dramas e qualquer coisa anormal que se passa com a vida alheia se tornou uma obsessão, sendo isso bom ou mal. Cada vez mais as atitudes das pessoas estão expostas aos demais. Tanto as virtudes quanto os problemas da vida moderna exigem cuidados constantes, porque disso depende a reputação, principalmente de um cristão e discípulo de Cristo, que tem como objetivo em tudo ser semelhante a Jesus. Ao analisarmos a expressão tudo que é de boa fama, ocupe o vosso pensamento, facilmente concluiremos que uma grande porcentagem do que é noticiado na mídia hoje poderia ser eliminada, porque não é de boa fama. Não é de boa fama, tudo é de má fama, irmãos, tudo macula pessoas, e quanto pior for o petrolão, o mensalão, as falcatruas, tudo isso gera tanto interesse constante. Mas o Senhor disse que a gente deve se alimentar de outro tipo de coisa, das coisas boas da vida, das boas notícias, das boas novas, das boas histórias, das histórias de transformação, da salvação. Não fique se alimentando de fofoca, do que aconteceu com o fulano, de que cicrano está mal, fulano caiu, não sei o que picou, e isso e aquilo. É tudo coisa de má fama. Tire isso da sua vida. Queira se alimentar das coisas puras e santas de Deus. Queira se alimentar do que é bom, do que é verdadeiro do Senhor. Fala do bem, mostra o bem, para que possamos manter nossas mentes e corações no que é de boa fama. Devemos buscar tudo o que fala do bem, mostra o bem, toca o bem e direciona para o bem.
o que tem fama positiva e, se possível, bíblica, é que deve ocupar cada vez mais o nosso pensar, sendo o foco da nossa curiosidade e atenção. Quem tem curiosidade por coisas boas? O que de bom está acontecendo em Brasília? Alguém sabe? Por favor, me diga. Eu quero saber. Eu quero saber o que está sendo pesquisado. Ninguém sabe quais são as pesquisas, né, que o Brasil encabeça hoje. Ninguém sabe o que está sendo produzido de bom nesse país. Ninguém sabe dos projetos maravilhosos que existem no nosso país e que edificam pessoas, que salvam vidas, que cuidam bem dos índios. Ninguém sabe disso, irmãos. Nós não sabemos nada de bom que a nossa pátria produz. Nossa companhia maior está sendo esmiuçada por corrupção, mas ninguém sabe quantas pessoas que essa companhia emprega e beneficia tantas famílias e faz um bem para o nosso país, e tem pesquisa de ponta e assim por diante. Nós nos ocupamos e nos enchemos com o que é de má fama nesse mundo. Essa é uma artimanha do diabo para encher de maldade, de encher de raiva, encher de ira, de não querer nada, de não querer investir, de querer isso. As coisas de má fama trazem consigo as atitudes. Então você vê a corrupção no governo, e isso, a maioria das pessoas não terão nenhum problema de sonegar imposto, de fazer alguma falcatruazinha também na sua vida, de não pagar, de comprar sem nota, disso e daquilo. Sabe por quê? Porque se alimenta do que tem má fama. Porque o país está assim, e isso tudo vai corrompendo a estrutura da nação só na má notícia. Prazer e má notícia, é disso que o mundo se alimenta. Eu sei porque eu sou jornalista formado. Eu sei como é a mídia, que só fala o que é mal sobre o mundo, porque boa notícia é a má notícia. Essa é a maior do jornalismo, é uma máxima do jornalismo. Coisa boa não vende jornal. Boas notícias não vende jornal. Ela tem que ser absolutamente excêntrica. Por exemplo, alguém perdeu $1 milhão numa sacola e um miserável achou e devolveu. Isso é notícia. Porque tem uma excentricidade. Excentricidade. O mundo quer saber de curiosidades, e quase sempre coisas ruins. A notícia, ela é medida assim, ó. A relevância de uma notícia é medida assim. Primeiramente, se houve morte. Primeiramente, se foi um acidente. Quando tem acidentes, vários acidentes na cidade, o que vai para o jornal? Primeiro, que teve morte. E se teve 2 mortes, é mais importante do que teve uma morte só. E se teve outro que foi uma chacina, a chacina vem em primeiro lugar. Sabia disso? É assim que se mede a notícia, a relevância da notícia. É pela sua... Quanto pior, mais relevante, mais importante de se colocar em um jornal. Infelizmente é assim. Mas o Senhor diz tudo que é de boa fama. E para terminar, 2 pontos absolutamente. Se há virtude. Se alguma virtude há. Virtude na Bíblia tem o sentido principal de excelência, qualidade, e que gera louvor. Aquilo no qual a pessoa é o melhor. Por isso mesmo, empregando todo o nosso esforço, apresentei a virtude à vossa fé. Acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude. Dificilmente a gente entende esse verso. Um dia eu parei para analisar isso, falando sobre virtude. Virtude evoca o máximo que o potencial humano, mesmo limitado, pode alcançar. De acordo com o texto, devemos acrescentar nossa excelência à nossa fé. Porém, não uma excelência qualquer, mas aquela desenvolvida sabiamente pelo conhecimento sadio, que nos leva a potencializar as virtudes que Deus colocou em nós. Quanto ao que se refere a ocupar nosso pensamento, devemos procurar essa excelência ou virtude em tudo e em todos, para que isso possa sempre produzir edificação. O que esse texto diz é que, junto com a nossa fé, nós devemos ser procuradores das virtudes.
que existe nas pessoas, que existe na congregação, um adorador, você que lidera o povo de Deus, você tem que saber sempre buscar as virtudes. Nunca olhe uma congregação com os olhos do mal. Pastor, mas a minha congregação é tão murrinha, não louva, ela fica sentadinha. Você tem essa crítica, você não consegue ver a virtude. Deus tem que nos dar olhos para buscarmos as virtudes. Deus tem me dado esses olhos, irmãos. Para mim nunca uma reunião é ruim, sempre é boa. Sabe por quê? Porque eu tenho olhos para ver a vida de Deus surgindo em qualquer lugar. A virtude sempre me vem à tona primeiro, acima de tudo. Por isso que eu gosto de chegar um pouquinho antes nas reuniões, para abraçar, para cumprimentar, para conhecer um irmão, para falar com um velhinho, para saber como está aquela igreja, como está aquela congregação, conversar com o pastor, ver quem são os líderes, olhar nos olhos, saber, conhecer os filhos e assim por diante, porque assim você começa a ver e conviver com as virtudes. Então, quando você vai ministrar, as virtudes já estão por cima. A virtude de um ambiente espiritual sempre se sobressai, isto é, a excelência de Deus, sempre tem alguma coisa que é excelente. Um dia eu fui numa igrejinha no interior da Pensilvânia, no início do meu ministério, e andamos e entramos por aquelas fazendas lá dos Estados Unidos, e encontramos essa igrejinha. Sabe quando você vai num lugar sem vontade nenhuma e vê aquele monte de velhinho entrar? E eu lembro dessa reunião porque ela foi marcante em várias coisas, mas em coisas muito bem definidas. Mas nós chegamos ali e começamos a conversar com aqueles velhinhos. Que pessoas amáveis! E nós ministrarmos nossos cânticos tinha que ser tudo baixinho, com o nosso violãozinho, o Donald e eu não podíamos usar o som, e aquele lugar bem tradicional, e a maioria velhinhos e os seus filhos ali, e nós demos nosso testemunho, cantamos, falamos, mas o que eu lembro daquilo ali foi ver o amor daquelas pessoas em receber um missionário e um jovem brasileiro que eles nunca tinham visto. Eu cantei em português algumas músicas, estava começando a cantar em inglês, e no final do culto uma senhora veio e disse: olha, você estava ali cantando, e eu lembrei do meu filho que o senhor já levou, mas eu vou lá na minha casa buscar o violão que era do meu filho, e eu quero dar para você. Se você entra num lugar sem valorizar, sem ver as virtudes, sem ver as riquezas, você não vai usufruir das bênçãos que aquele lugar tem para você. Se você entra num lugar com pressa, sem usufruir do que o Senhor tem ali para você, se você está ali com o coração dividido, não, busque a virtude, meu amado. Virtude é o melhor de Deus em qualquer lugar. Sempre tem virtudes para você, sempre tem virtudes que Deus quer realçar. E aquela mulher trouxe o violão, um violão Gibson, que me acompanha até hoje. É o único instrumento que eu nunca dei, que eu nunca vendi, que está sempre comigo na cabeceira da minha cama, e em quase todos os nossos discos esse violão tem sido tocado. É um violão clássico Gibson que eu tenho até hoje. E outra coisa daquela reunião, tinham muitos jovens, eu fiquei ali conversando com aqueles jovens, e fizeram, da minha idade, que eram os netos, alguns netos que já estavam indo para suas faculdades e indo para suas escolas, que era tudo longe daquelas fazendas. Tinham aqueles jovens, e eu me inteirei com eles, e ficamos ali aquele dia, almoçamos juntos, e eu no meio daqueles jovenzinhos. 35 anos depois, um dos jovenzinhos se torna Bob Whittaker, que é o dono de uma das maiores editoras cristãs dos Estados Unidos. Olhe lá, Whittaker House. E Bob Whittaker é quem está editando o meu livro para a língua inglesa e colocando esse mês na Amazon
para venda mundial em todo o mundo. Era um daqueles meninos. Quando eu entrei em contato, o Donald, meu amigo, que ainda é meu amigo, lembra uma igrejinha que nós fomos, lá tinha um menino que ficou ali conosco, ele é o Bob Whittaker, ele agora é o presidente da Whittaker House nos Estados Unidos. Vão ligar para ele. Eu mandei o livro e relembrei ele, e ele lembrou daquele dia ali, aquela visita, a única naquela igreja, a única vez que ele me viu. Ele disse: mande o seu livro para mim. E eu recebi o contrato de uma edição mundial na língua inglesa, irmãos, do meu livro, Fruto de uma Virtude. Isso é virtude, irmãos. É quando tem a excelência de Deus no ambiente espiritual no qual nós vivemos, e você capta isso. E quando você é um catalisador, guarde essa palavra, catalisador de virtudes, você vai usufruir das bênçãos de Deus pelo mundo afora, pela sua vida afora, quando você sempre pega a virtude. Eu poderia trazer daquela reunião um monte de velhinho, aquilo lá não tinha nada, aquilo lá não foi mover de Deus, nossa, cantamos meia dúzia de música, não. Mas quando você vai atraindo a virtude, recebendo, vivendo a virtude, buscando essa excelência de Deus que existe em tudo e em todos, em todas as pessoas, meus amados, você começa a usufruir disso para a sua vida. Você começa a andar, Deus te dá outro caminho, Deus te dá outras, e Deus me ensinou a ver as virtudes, chegar no Oriente Médio e trabalhar 6 anos no tradicionalismo, sem poder expor meus dons, meus talentos, mas ali eu estava captando a virtude de Deus na vida daquelas pessoas, fazendo um time bem devagar, que hoje faz projetos grandiosos no mundo árabe, porque nós vimos a virtude uns dos outros diante de Deus. Aprenda a ver a virtude. Aleluia, glória a Deus. E por último, se algum louvor existe, a palavra de Deus nos ensina que devemos praticar o hábito de ter constantemente o louvor nos nossos lábios. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Jesus sabiamente mostra-nos um termômetro desse louvor em nossa vida, compondo o famoso ditado: a boca fala do que está cheio o coração. Para que o louvor do Senhor esteja sempre em nossos lábios, ele precisa estar primeiro em nosso coração. Uma das palavras hebraicas para louvor, halal, significa ser nécio de maneira barulhenta ou louco diante de Deus. E daí vem a palavra aleluia. Em uma competição sobre quem tem mais razões para ser apaixonado, a igreja de Deus deverá estar em primeiro lugar em qualquer dificuldade. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé. Vamos cantar de novo, porque tu estás presente. 16. Só com o pianinho assim. Porque tu estás presente. Dó maior. Porque tu estás presente, o instante fica eterno. Tudo que é passageiro perde todo o seu valor. Pela fé eu estou certo de que tu estás bem perto, e o que me importa és tu, Jesus. Passa aí o slide, irmão. Porque tu estás presente, a incerteza se dissipa, todo medo se desfaz,
dentro do meu coração, pois contigo eu sou inteiro. Para mim tu és o primeiro, tu completas tudo em mim, Jesus. Porque tu estás presente, a chama nunca se apagar. Tua presença me envolve lá em cima. És a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor. Obrigado, Senhor, que tu és a fonte. Todos esses valores preciosos da tua palavra são fontes de vida, de longevidade espiritual e ministerial na vida de cada um dos meus irmãos aqui nesta reunião. Que hoje possamos, Senhor, viver esse dia com intensidade na tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, sejamos cheios da tua graça, do teu amor, dessas virtudes maravilhosas que o teu Espírito nos faz viver, que só diante de Deus podemos viver. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe.